Esta apresentação é uma introdução sobre a modelagem de sistemas dinâmicos baseado na representação por espaço de estados. Esse nome, espaço de estados, ele constitui o fundamento da chamada engenharia de controle moderno. No entanto, esse nome, engenharia de controle moderno, não está muito coerente, pois moderno nos remete a algo novo e a representação em espaço de estados ela é utilizada desde a década de 50, década de 60. A representação em espaço de estados é muito importante, pois ela permite a representação de sistemas dinâmicos com múltiplas entradas e múltiplas saídas. Nós utilizaremos como metodologia para apresentar o conteúdo, inicialmente, um exemplo de um sistema mecânico bem simples, constituído por uma massa, uma mola e um amortecedor. Então nós desenvolveremos os conceitos e iniciaremos a modelagem baseada em espaço de estados desse sistema e depois aplicaremos os conceitos apresentados no MATLAB. Em seguida, nós apresentaremos um exemplo um pouquinho mais elaborado, baseado em um circuito RLC, com duas saídas e uma entrada. E também aplicaremos os conceitos apresentados no MATLAB. Finalmente, nós formalizaremos a representação para todos os tipos de sistema, mostraremos como converter um sistema baseado em espaço de estados para uma representação baseada em função de transferência e, finalmente, faremos diversos exemplos utilizando o MATLAB. Então, eu espero que essa apresentação seja proveitosa no sentido de facilitar o entendimento desse assunto tão importante na teoria de controle. É fundamental que os alunos, além de assistirem a apresentação, também leiam o capítulo correspondente a esse assunto, na bibliografia recomendada e também em outras. Ao final da apresentação, eu mostrarei diversos livros, além do OGATA que nós estamos utilizando, que podem ser utilizados como referência. Como primeiro exemplo, vamos considerar esse sistema mecânico. Nós temos uma mola, um amortecedor e uma massa. A entrada desse sistema é descrita por U de T, que é uma força externa. E nós vamos considerar como saída do sistema o Y de T, que é o deslocamento. Esse deslocamento é medido a partir da posição de equilíbrio, desconsiderando-se a aplicação de força externa. Para nós construirmos a equação que descreve a dinâmica desse sistema, nós precisamos considerar o diagrama de corpo livre. Nesse exemplo, vamos desenhar a massa e todas as forças que atuam sobre a mesma. Então, aqui está a massa, que é o nosso corpo livre, e a força U de T nessa direção. Reagindo à força U de T, nós vamos ter um momento de inércia que é dado pela massa vezes a aceleração. A aceleração é a derivada segunda do deslocamento. O amortecedor ele gera uma força que se opõe à variação do deslocamento. Essa força vai ser proporcional ao coeficiente de amortecimento e à derivada primeira do deslocamento. Adicionalmente, a gente vai ter a força exercida pela mola. A mola, ela gera uma força contrária à sua deformação. Então, a sua deformação é o próprio deslocamento. Então, essa força vai ser K vezes Y de T. A partir do diagrama de corpo livre, fica muito simples nós construirmos a equação que descreve a dinâmica desse sistema. Então, M vezes a derivada segunda do deslocamento mais B vezes a derivada primeira do deslocamento mais K vezes o deslocamento é igual a U de T. Tanto a entrada U quanto a saída Y são funções do tempo. Vamos reescrever essa equação de forma que a derivada segunda do deslocamento tenha coeficiente 1. Para tanto, eu vou dividir ambos os lados dessa equação por m. E aí nós vamos ter o seguinte: y ponto de t mais b sobre m vezes y ponto de t mais k
sobre m vezes y de t vai ser igual a 1 sobre m vezes u de t. Muito bem. Sendo esse sistema de segunda ordem, nós observamos isso por esses dois integradores, nós necessitaremos de duas variáveis de estados. Vamos chamá-la de x1 e x2. Ambas as variáveis de estado são funções do tempo. Nós podemos escolher livremente quem serão essas variáveis de estado. Nesse primeiro exemplo, vamos definir x1 de t como sendo a saída do sistema y de t e x2 de t como sendo a derivada primeira da saída do sistema. Vamos analisar agora a primeira equação e vamos derivá-la em ambos os lados. Então, você vai ter x1 de t igual a y de t. Observem y ponto de t. Observem que y ponto de t é igual a x2 de t. Então, a gente pode dizer que x1 ponto de t é igual a x2 de t. Vamos considerar agora a segunda equação e, da mesma forma, derivar ambos os lados em relação ao tempo. O que nós temos agora? x2 ponto de t igual a y ponto de t. Essa equação ela pode ser estendida analisando-se a equação que descreve a dinâmica do sistema. Ou seja, x2 ponto de t é igual a menos b sobre m vezes y ponto de t menos k sobre m vezes y de t mais 1 sobre m vezes u de t. Y ponto de t é igual à segunda variável de estado, x2 de t. E y de t é igual à primeira variável de estado, x1 de t. Então, vamos escrever essa equação nesse formato. x2 ponto de t vai ser igual a menos k sobre m vezes x1 de t menos b sobre m vezes x2 de t mais 1 sobre m vezes u de t. Agora, eu vou reescrever essas duas equações aqui embaixo. Então, eu tenho que x1 ponto de t é igual a x2 de t. x2 ponto de t é igual a menos k sobre m vezes x1 de t menos b sobre m vezes x2 de t mais 1 sobre m vezes u de t. Aqui está o segredo da representação em espaço de estados. Nós temos que conseguir descrever todas as variáveis de estado, as derivadas de todas as variáveis de estado, como função das variáveis de estado e da entrada do sistema. Então, olha a primeira equação. A derivada de x1 de t ela é igual a x2 de t. Olha a segunda equação. A derivada de x2 de t ela é uma função de x1 de t, x2 de t e u de t. Nós devemos fazer o mesmo procedimento para a saída do sistema. E, nesse caso, a saída do sistema já está praticamente pronta, né? O y de t é igual a x1 de t. Então, na representação do espaço de estados, nós também devemos descrever as saídas do sistema como sendo função das variáveis de estado do sistema e da entrada do sistema.
É muito importante agora reescrever as equações marcadas acima na forma vetorial matricial. Vamos lá. Primeiro, nós devemos definir um vetor com as derivadas das variáveis de estado, x1 ponto de t e x2 ponto de t. Esse vetor vai ser igual à chamada matriz de estados, que nesse caso vai ser composta pelos elementos 0, 1, menos k sobre m, menos b sobre m, vezes um vetor composto pelas variáveis de estado do sistema, x1 de t e x2 de t, mais um vetor composto por 0, 1 sobre m, vezes um outro vetor composto pelas entradas do sistema, que nesse caso é apenas uma, u de t. Da mesma forma, nós temos que ter um vetor composto pelas saídas do sistema, que nesse caso é apenas uma, que vai ser dado por 1, 0, vezes o vetor de estado, composto por x1 de t, x2 de t. Mais 0 vezes a entrada do sistema. Observem que tanto as derivadas das variáveis de estado quanto a saída do sistema são descritos em função das variáveis de estado e da entrada do sistema. Finalmente, vamos escrever as duas equações acima na forma compacta. Então, nós temos x ponto igual a ax mais bu. Y igual a cx mais du. X é o que nós chamamos de vetor de estado do sistema, A, matriz de estado do sistema, B, matriz de entrada do sistema, C, matriz de saída do sistema e D, matriz de transmissão direta. Neste caso, a matriz A ela vai ser dada por 0, 1, menos k sobre m, menos b sobre m. A matriz de entrada B, ela vai ser dada pelo, na realidade vai ser um vetor, 0, 1 sobre m. A matriz, que nesse caso também vai ser um vetor de saída, é dado por 1 e 0, e a matriz, que nesse caso vai ser um escalar de transmissão direta, é dada pelo elemento 0, porque nesse caso a saída ela não depende diretamente da entrada, e sim da variável de estado. Para finalizar esse exemplo, vamos analisar esse diagrama de blocos representado no espaço de estados. Quem que é o vetor x ponto de t? Vamos escrever x ponto de t. Ele vai ser igual ao resultado desse bloco somador. Quais são as entradas do bloco somador? B de t vezes u de t mais a de t vezes x de t. Então nós temos a de t vezes x de t mais b de t vezes u de t. Finalmente, vamos analisar quem que é a saída do nosso sistema, y de t. Y de t
vai ser igual ao resultado da soma das duas entradas desse somador, que vai ser dada por D de t vezes U de t mais C de t vezes X de t. Então, nós temos C de t vezes X de t mais D de t vezes U de t. Vamos remover essas anotações e observar o seguinte: qual que é o tamanho desse barramento x de t? Ele vai ser igual a 2, porque nós temos duas variáveis de estado. Passando por esse bloco integrador, esse barramento x de t, ele gera o barramento das variáveis de estado. Então, as derivadas das variáveis de estado passam pelo integrador e nós temos o barramento com as variáveis de estado. Vamos analisar agora a dimensão desse barramento. Esse barramento ele é composto pelas entradas do seu sistema. No nosso caso, esse barramento, nesse exemplo que acabamos de resolver, esse barramento vai ter apenas um único dado, porque a gente tem apenas uma única entrada. O mesmo ocorre com esse barramento aqui, que representa o barramento de saída. Como nesse exemplo a gente tinha apenas uma saída, ele vai ser composto por apenas um dado. Outro ponto relevante é que nessa figura, a matriz de estado, a matriz de entrada, a matriz de saída e a matriz de transmissão, todas elas são função do tempo, porque a gente está considerando sistemas variantes no tempo. No exemplo que nós acabamos de resolver, todos os parâmetros do sistema não variam no tempo. Então, ao invés de usar A de t, B de t, C de t e D de t, nós usamos apenas A, B, C e D. Finalmente, vamos agora aplicar esse exemplo utilizando o programa MATLAB. Uma vez no MATLAB, vamos abrir um novo script. Clear all para limpar todas as variáveis de ambiente, close all fecha todas as janelas eventualmente abertas e CLC limpa a sua coma de Windows. Primeiramente, vamos definir os parâmetros do nosso sistema. Nós precisamos definir a massa, vamos atribuir 1 kg. Nós precisamos definir um coeficiente de amortecimento. Vamos também atribuir 1 kg por segundo. Nós precisamos definir a constante da mola, que vai ser também 1 Newton por segundo, Newton por metro. Em seguida, precisamos definir as matrizes / vetores da representação em espaço de estados. Matriz A, que é a matriz de estados, é definida como 0, 1, menos K sobre M, menos B sobre M. A matriz de entrada, matriz B, que é a matriz de entrada, nós a calculamos como sendo um vetor 0 e 1 sobre M. A matriz C
que é a matriz de saída, foi calculada como 1 e 0, no vetor linha. Finalmente, a matriz B, que é a matriz de transição direta, foi calculada como sendo um escalar igual a 0. A partir desse momento, se por exemplo nós quisermos aplicar um degrau na entrada do sistema, basta utilizarmos o seguinte comando: step A, B, C, D. Então, basta gravar o script. Vamos escolher o diretório onde fica os arquivos do MATLAB e vamos chamar sistema mecânico. Então, nesse momento, foi gravado um arquivo.m chamado sistema mecânico, que contém o primeiro script. Para executar esse script, basta clicar em cima da setinha Run. Eu vou colocar um breakpoint na linha 6 para nós podermos executar o programa passo a passo. Então, Run, o programa ele parou a sua execução na linha 6, como nós estabelecemos. Então, você pode ver à direita o seu workspace, que não tem nenhuma variável de ambiente por enquanto definida, pois nós acabamos de limpar todas as variáveis de ambiente, e aqui a sua command window. A gente pode observar a letra K, que está indicando que o programa está em modo de debug. Para executarmos linha a linha o programa, basta usar o comando step. Então, a gente atribuiu os valores para os parâmetros M, B e K. A gente pode ver no lado direito, no workspace, os parâmetros e os seus valores. A partir daí, a gente define a matriz de estado, a matriz B, a matriz de saída e a matriz de transição direta. Nesse momento, nós vamos usar o comando step, só que agora utilizando a representação em espaço de estado. Como nós podemos ver, a gente consegue visualizar a resposta desse sistema considerando a representação em espaço de estados. Se nós quisermos fazer uma função para testar a resposta frente a diversos parâmetros, uma alternativa é usar o function do MATLAB. Dessa forma, nós devemos clicar em New, depois Function. Automaticamente será aberto uma nova aba no editor com as principais funcionalidades da função já inseridas. Nesse primeiro momento, não vamos utilizar nenhum parâmetro de saída e vamos criar uma função chamada plot syst mecânico. Os parâmetros de entrada serão a massa, a constante de amortecimento e a constante da mola. Vamos copiar o programa desenvolvido na aba anterior e fazer as adaptações necessárias. Esta função tem por objetivo traçar a resposta ao degrau de um sistema mecânico massa composto por massa, mola e amortecedor. Agora nós não precisamos mais definir os parâmetros, pois eles vão chegar via parâmetros da função. Em seguida, é só gravar e nós devemos colocar o nome do arquivo .m com o mesmo nome da função. Pronto. Save. A partir de agora, a gente pode chamar a função da linha de comando da sua command window. Então,
plot sistema mecânico 1,1,1. Automaticamente vai ser traçado a resposta ao degrau. Se você quiser mudar algum parâmetro, então vamos dizer que eu queira aumentar, dobrar a massa do seu sistema, basta chamar plot system mecânico 2,1,1. Aí uma nova figura vai ser traçada. Se eu quiser comparar a resposta dos dois sistemas, é só usar o comando figure, que uma nova janela será aberta, e aí eu vou novamente chamar a figura plot system mecânico. Dessa forma, a gente consegue comparar as duas respostas. Quando nós aumentamos a massa do sistema, como era de se esperar, a gente pode ver na figura da esquerda, o sistema ele teve um overshoot maior e a oscilação do sistema aumentou. Né? Então, o nível de o ômega D, né, que é a oscilação, a frequência natural amortecida do sistema, aumentou. Vamos agora explorar um pouquinho mais o comando step. O comando step, quando ele é utilizado sem nenhum parâmetro de saída, ele vai automaticamente traçar o gráfico correspondente à resposta ao degrau. No entanto, se nós utilizarmos parâmetros de saída para o comando step, ao invés dele traçar o gráfico, ele vai armazenar os valores da resposta ao degrau nas matrizes y, x e t. O que são cada uma delas? O y ele corresponde a uma matriz que vai armazenar a evolução das saídas do sistema ao longo do tempo. Nesse nosso exemplo, como o sistema ele possui uma única saída, esse y, na realidade, ele vai ser um vetor que vai armazenar a evolução da saída y ao longo do tempo. O vetor x, ele corresponde a uma matriz que vai armazenar em suas diversas colunas a evolução das variáveis de estado ao longo do tempo. E o vetor t, ele representa os instantes de tempo em que cada elemento, tanto da matriz y quanto da matriz x, foram calculadas. Como esses elementos, o y, x e t, eles são definidos dentro do escopo da função, quando a função terminar de ser executada, esses elementos não estarão disponíveis na command window. Então, a gente vai ter que sofisticar um pouquinho mais a nossa função e agora nós vamos ter que especificar parâmetros de saída. Então, basta que eu coloque y, x e t igual a plot sistema mecânico. Então, agora, ao executarmos essa função, ela vai, ao final do processo, externar os parâmetros y, x e t. Todas as demais variáveis que foram criadas no âmbito ou no escopo dessa função, elas não vão poder ser acessadas quando a função terminar de ser executada. Então basta que a gente grave e ao final desse processo vamos executar a função, só que agora eu vou ter que especificar os parâmetros de saída. Então eu vou colocar y, x, t igual a plot sistema mecânico 1,1,1. Então o que vai ocorrer? Agora no seu workspace você pode observar que apareceram essas três variáveis aqui e não foi traçado nenhum gráfico. Na realidade, a variável y ela contém a evolução da saída ao longo do tempo. Então, se a gente quiser observar o mesmo gráfico que nós vimos anteriormente, é só usar o comando plot y. Eu vou ver a evolução da saída ao longo do tempo. Quando eu faço somente plot y, a escala que eu vejo no eixo x não corresponde exatamente ao tempo. Então, a melhor forma de usar esse comando seria plot t, y. Então agora a gente consegue ver a evolução, né, da saída e o instante de tempo, né, em que cada elemento da saída foi calculado. Quando a gente faz sem especificar, né, a maneira como cada ponto, né, vai ser traçado, ele interliga os pontos através de uma linha. Se nós usarmos o plot de forma diferente, né, se eu colocar plot t, y, vírgula, o, r,
ele vai traçar cada ponto com uma bolinha vermelha. E a gente vai ter uma noção melhor, né, de como o comando step calculou, né, a evolução da saída em cada instante de tempo. Vamos dizer que agora eu queira mostrar como que as variáveis de estado evoluem ao longo do tempo. Então essa é uma outra grande vantagem da representação através do sistema em espaço de estados. Então, ao usar o comando step com parâmetros de saída, a evolução das variáveis de estado fica armazenada no vetor x. Então, vamos usar o comando plot e agora vou especificar que o eixo x é correspondente ao vetor t e no eixo y eu vou ter a matriz x. Como são duas variáveis de estado, então a matriz x ela tem duas colunas, serão traçadas duas curvas, né? Uma correspondente à variável de estado x1 e a outra correspondente à variável de estado x2. Para ficar uma visualização melhor, nós vamos usar o parâmetro line_width, que permite especificar a grossura da linha que o gráfico vai ser plotado. Então basta colocar plot t,x line_width 4 e a gente consegue visualizar o gráfico da figura 1. Então o gráfico em azul corresponde à variável de estado x1, que na realidade é o deslocamento da nossa massa. Então, inicialmente o deslocamento é igual a zero. Ao aplicar o degrau unitário, a massa ela vai ser deslocada, né, para a posição 1 metro. E o movimento, né, ele vai seguir, né, exatamente o especificado na linha azul. O ganho que nós temos na representação do espaço de estados é que a gente consegue visualizar a evolução das outras variáveis de estado. Então, essa linha, né, essa curva em vermelho, mostra como que a variável de estado x2, que no nosso caso é a velocidade, evoluiu ao longo do tempo, né? Então, no início, a velocidade cresceu bastante e depois o sistema, ao atingir, né, a condição de estado permanente, a sua velocidade, né, ela tende, né, um valor bem baixo, né, tende a ficar igual a zero, né, no estado permanente. Se nós quisermos acrescentar uma legenda a esse gráfico, basta usar o comando legend e aí a gente vai especificar, né, a variável de estado, né, x1 de t, que é o deslocamento em metros, e a segunda curva ela representa a variável de estado x2 de t, que representa a velocidade em metros por segundo. Então basta usar esse comando e automaticamente a legenda vai ser inserida na figura. Ficou com uma fonte pequenininha, mas dá para a gente perceber como que o processo foi realizado. Vamos sofisticar um pouco mais o comando step. Este comando ele possui mais dois parâmetros de entrada. O primeiro vamos chamar de entrada e o segundo vamos chamar de tempo. Para que serve esse parâmetro entrada? Em um sistema representado no espaço de estados, nós podemos ter múltiplas entradas. Então, nós devemos especificar em qual entrada o degrau será aplicado. Nesse nosso exemplo, como nós tínhamos apenas uma única entrada, U, que era a força externa aplicada sobre a massa, nós não precisamos especificar esse parâmetro. O segundo deles é o tempo. O tempo pode ser utilizado de duas formas. Se essa variável for um escalar, ela determina o horizonte máximo de simulação. Se essa variável for um vetor, ela determina os instantes de tempo para os quais serão calculados os valores tanto da matriz de saída y quanto da matriz de vetor de estado x. Então, vamos definir a variável entrada como sendo 1, que é a única entrada que nós temos no nosso sistema, e vamos definir o vetor tempo como sendo um vetor iniciando em 0, com um pace de 0,01 e terminando em
12 segundos. Eu vou salvar as modificações realizadas e vou, na command window, chamar novamente a função y, x, t, que são os parâmetros de saída, igual à nossa função plot syst mecânico com os parâmetros de entrada, massa, coeficiente de amortecimento, constante da mola. Vou colocar um ponto e vírgula para a saída do sistema não poluir a minha tela. Simplesmente isso, e a gente consegue observar no nosso workspace as variáveis de saída já preenchidas. Então, se nós quisermos ver a evolução da variável y no tempo, é só escrever plot t, y, ponto e vírgula, e o gráfico, a resposta ao degrau, ela é plotada na figura, como vocês podem observar. Para finalizar o desenvolvimento dessa função, vamos incorporar ao final da função plot dos gráficos que nos interessam. Então vamos fechar essa figura. O primeiro plot vai ser das variáveis de estado. Então vamos inserir uma linha de comentário, plota evolução das variáveis de estado. Então está aqui o plot. Hold on. Em seguida, vamos plotar a evolução da variável de saída. Então, plot t, y. Agora eu vou utilizar o tracejado e a cor magenta para diferenciar a saída das demais variáveis de estado. E, finalmente, line with 5. E eu vou destravar o gráfico para que outras figuras possam ser traçadas em telas diferentes. Vamos gravar e verificar se tudo está funcionando normalmente. Pronto. Então a gente pode ver que em vermelho nós temos a velocidade do sistema, em azul, que a velocidade do sistema é a variável de estado 2, em azul a gente tem a posição, né, ou o deslocamento, que é a variável de estado 1, e em magenta tracejado a nossa saída y. De acordo com a definição que nós escolhemos, a saída y, né, é exatamente igual à variável de estado x1. Vamos retornar para o bloco de notas e agora nós vamos propor a representação em espaço de estados de um circuito, representação em espaço de estados de um circuito elétrico RLC. Então, dado o circuito da figura, nós iremos definir como saída, ou seja, os parâmetros que nós desejamos monitorar como sendo a tensão entre os terminais do resistor, que nós vamos designar por VR, a tensão entre os terminais do capacitor, que nós vamos chamar de DC. Então esses dois são as nossas variáveis de saída. O parâmetro de entrada desse sistema será a tensão entre os terminais da fonte, que nós chamamos de V. A corrente circulante nesse circuito, nessa única malha, é a corrente I, ilustrada em azul na figura. Então vamos lembrar que nós desejamos realizar a representação ou modelagem em espaço de estados. Para isso, nós precisamos definir as variáveis de estado desse sistema. Como este é um sistema de segunda ordem, nós necessitaremos de duas variáveis de estado. Então, existirá um vetor, denominado vetor x, que representa essas variáveis de estado. O que nós precisamos? Descrever as derivadas dessas variáveis de estado como sendo função das variáveis de estado e
das entradas do sistema. Da mesma forma, nós teríamos que descrever as saídas desse sistema, que nesse caso são duas, como função das variáveis de estado e das entradas desse sistema. Observe que essa notação é matricial. Então, todos os elementos dessas equações são matrizes. Obviamente, essas matrizes podem assumir diferentes dimensões de acordo com o número de entradas e o número de saídas do sistema. Muito bem, vamos definir agora quem serão as nossas variáveis de estado. Então, variáveis de estado. Nós podemos escolher as variáveis de estado de diferentes maneiras para representar um mesmo sistema dinâmico. No nosso caso, tratando-se de um sistema de segunda ordem, nós teremos duas variáveis de estado, x1 e x2. Vamos definir como sendo a variável x1 a diferença de potencial entre os terminais do capacitor e como a variável de estado x2 a corrente circulante na única malha do sistema. Adicionalmente, nós temos as chamadas variáveis de saída, que no nosso sistema são duas, y1 e y2. y1 será a diferença de potencial entre os terminais do capacitor e y2 a segunda variável de interesse, que é a diferença de potencial entre os terminais do resistor. Então, o nosso vetor de estados, que é o vetor x, ele vai ser dado por x1, x2. E o nosso vetor com as variáveis de saída, y, ele vai ser dado por y1 e y2. Muito bem. Vamos olhar para a variável x1. O que a gente deseja? Nós queremos descrever a derivada dessa variável de estado, que é x1 ponto, como sendo função das outras variáveis de estado e da entrada. No entanto, x1 ponto é igual a vc ponto, ou seja, x1 ponto é a derivada da tensão entre os terminais do capacitor em relação ao tempo. Olhando para o circuito elétrico, nós devemos relembrar da propriedade do capacitor. A corrente entre os terminais do capacitor, ela é proporcional à capacitância e à variação de tensão entre os seus terminais. Ou seja, a gente pode escrever Vc ponto como sendo 1 sobre C vezes I. Agora, retornando à equação anterior, nós podemos dizer que x1 ponto é igual a 1 sobre C vezes I. I é a variável de estado x2. Então, com essa manipulação algébrica, nós conseguimos descrever a derivada da primeira variável de estado como sendo função das variáveis de estado do nosso sistema. Nesse caso, ela depende apenas de x2. Vamos tentar realizar o mesmo procedimento para a variável de estado x2. Portanto, quem é x2 ponto? Vai ser igual à derivada da corrente em relação ao tempo, ou I ponto. Para nós encontrarmos a expressão de I ponto, é importante nós descrevermos a equação da única malha desse sistema, desse circuito. Então, V vai ser igual à soma da tensão entre os terminais do resistor, mais a tensão entre os terminais do indutor, mais a tensão entre os terminais do capacitor. Ou seja, V vai ser igual. Quem que é a diferença de potencial entre os terminais do resistor? Vai ser a resistência vezes a corrente de malha I. Quem que é a diferença de potencial entre os terminais do indutor? O indutor, ele induz uma tensão que vai ser diretamente proporcional entre a indutância e a variação da corrente que o percorre. Então vai ser
L DI dt, mais VC. Eu estou buscando deixar nessas equações apenas a variável de entrada, que é o V, I, que é a minha variável de estado x2, e VC, que é a minha variável de estado x1. Então vamos manipular essa equação de forma que a gente encontre a expressão de dI dt. Para isso, eu vou dividir ambos os lados da equação pela indutância L e vou isolar, né, a expressão de dI dt. Então, dI dt vai ser igual a 1 sobre L vezes V menos R sobre L vezes I menos 1 sobre L vezes VC. Agora, nós podemos, então, retornar para a nossa equação e descrever a derivada de x2. Então, x2 pontos é igual a menos 1 sobre L VC. Só que VC é a minha variável de estado x1. Menos R sobre L I. Só que I é a minha variável de estado x2. Mais 1 sobre L vezes V. Só que V é minha variável de entrada. Finalmente, vamos agora escrever as expressões de y1 e y2, que são as minhas saídas. y1 é igual a VC, ou seja, y1 é igual à minha variável de estado x1. y2 é igual a VR, ou seja, y2 vai ser igual à minha resistência vezes a corrente. Só que a corrente é a minha variável de estado x2, R vezes x2. Então nós já estamos prontos para descrever esse nosso sistema utilizando a representação em espaço de estados. Então vamos resumir aqui. X ponto vai ser igual a A vezes X mais B vezes U, e Y vai ser igual a C vezes X mais D vezes U. Muito bem. O meu vetor de estados é x1 e x2. Então está aqui, x1 ponto e x2 ponto. Esse vetor ele vai ter que ser igual a matriz A vezes o vetor de estados, que é dado por x1 e x2. Quem que vai ser a matriz A? Vamos olhar para a equação que descreve x1 ponto, que é essa equação que aqui está. Então, x1 ponto ele é igual a 1 sobre C vezes x2. Então, aqui eu vou ter o elemento 0 e aqui eu vou ter o elemento 1 sobre C. Quem que vai ser igual ao x2 ponto? Olha aqui a expressão que a gente acabou de calcular do x2 ponto. Ele depende de x1 e x2, então vai ter que aparecer nessa expressão menos 1 sobre L, multiplicando x1, e menos R sobre L, multiplicando x2. E eu vou ter que somar, né, com o meu vetor de entrada, que nesse caso ele vai ser descrito por 0, 1 sobre L, vezes o meu vetor de entrada. Como eu tenho uma única entrada no meu sistema, essa entrada aqui vai ser U. Então agora a gente tem que descrever as minhas variáveis de saída, dado por y1 e y2. Então, vamos olhar para a expressão de y1 e y2. Novamente, y1 e y2 têm que ser descritos em função das suas variáveis de estado, x1
e x2. Então, quando você olha para a expressão de x1, a gente percebe, de y1, a gente percebe que ele é exatamente igual a x1. Então, na hora que eu vou escrever na forma matricial, basta eu escrever 1 e 0 nessa linha. Já o y2, ele é dado por essa expressão. Ele é igual a r vezes x2. Então, aqui eu tenho que escrever 0 e r. As minhas saídas nesse sistema não dependem diretamente da entrada. Então, a matriz de transição direta, nesse caso, vai ser dada por um vetor igual a 0 e 0, multiplicando a entrada 1. Então, finalmente, essa forma ela representa a representação em espaço de estados para o nosso circuito RLC. Vamos agora para o MATLAB verificar, né, como que esse sistema se comporta. Então está aqui, né, o nosso circuito RLC e sua representação em espaço de estados. Então, no ambiente do MATLAB, nós vamos reaproveitar o que nós havíamos desenvolvido para o sistema mecânico para a nossa função referente ao circuito RLC. Então eu copiei a função e vou criar agora um novo ponto .m. Eu vou dar um paste e os parâmetros de saída continuam os mesmos, né? Eu vou ter uma saída, agora no caso duas saídas, as variáveis de estado, e eu vou alterar aqui o nome da função, que vai ser plot circ elétrico, ou circ RLC. Os parâmetros de entrada que definem os componentes do meu circuito agora são a resistência, a indutância e a capacitância. A descrição dessa função é: essa função tem por objetivo traçar a resposta ao degrau de um sistema ou de um circuito elétrico RLC. Bom, quem é a minha matriz A nesse exemplo que nós acabamos de calcular? Vai ser 0, 1 sobre C. Na segunda linha eu tenho menos 1 sobre L. E na posição 2, 2 da matriz, menos R sobre L. A minha matriz B vai ser dada por 0 e 1 sobre L. A minha matriz C, ela vai ter na primeira linha os elementos 1 e 0 e na segunda linha os elementos 0 e R. A minha matriz, no caso um vetor D, ele vai ser um vetor coluna igual a 0. Esse sistema ele também possui uma única entrada. Para a gente poder ter uma percepção melhor do tempo ideal de simulação, eu vou retirar esse parâmetro aqui da minha função step. Então eu vou deixar que ela própria defina, né, o horizonte máximo de simulação. O resto parece estar adequado. Pronto. Então eu vou simplesmente salvar. Vou escolher o diretório aqui onde ficam os scripts do MATLAB. É importante, né, relembrando que o nome desse script, né, desse ponto .m, seja o mesmo nome da função e pronto. Então, para eu poder chamar a função, eu tenho que definir na minha command window, né, os parâmetros de saída, y, x e t, igual o nome da função é plot circ RLC, e aqui eu vou colocar os valores das resistências. Vamos colocar o resistor de 1K, então 1000. Vamos colocar
o valor da indutância 1 microfarad, 1 milifarad e o valor da capacitância 1 microfarad. Então 10 elevado a menos 6 para a capacitância, 10 elevado a menos 3 para a indutância e 1 vezes 10 elevado a 3, né, para a minha resistência. Então, nessa figura, nós conseguimos ver os plots tanto das variáveis de estado quanto das saídas do sistema. As linhas tracejadas representam as saídas e as linhas contínuas representam as variáveis de estado. Essa curva, ela representa a tensão no resistor. No início, como nós temos uma corrente elevada, a gente vai ter uma diferença de potencial elevada no resistor. Com o passar do tempo, a corrente vai caindo e a tensão nos terminais do capacitor vai diminuindo. A tensão no terminal do resistor vai diminuindo. No capacitor acontece o contrário, né? Com o passar do tempo, o capacitor ele vai se carregando e a tensão entre seus terminais vai aumentando até atingir o mesmo valor da entrada, da fonte. Em azul contínuo, a gente consegue verificar o valor da variável de estado x1, que é justamente a tensão nos terminais do capacitor. O vermelho representa a corrente no circuito. Como dimensionalmente a corrente é um valor muito pequeno em relação às outras grandezas, ela parece ficar o tempo todo igual a zero. Então o ideal seria se nós conseguíssemos desmembrar essas figuras, né, em diversas outras. Vamos então separar o plot dessas curvas para tornar a análise da nossa função mais fácil. Então, inicialmente, a gente vai utilizar o comando subplot. Então, eu vou definir como se fosse uma matriz de 2×2 com os gráficos que nós vamos traçar. Então, subplot 2,2,1, ele vai dividir a figura, né? Deixa eu abrir a figura aqui antes, né? Através do comando figure. Então, ele vai dividir a figura em subfiguras, né? Organizadas em 2 linhas e 2 colunas, e vai ativar a primeira figura. Então, o primeiro plot que eu gostaria de traçar é a respeito da minha primeira variável de saída. Então, eu vou dar um plot do VC, tensão no capacitor. Plota VC, que é a tensão no capacitor. Então, eu vou utilizar o comando plot T, e agora eu quero imprimir a minha variável de saída. Então, eu vou querer todas as suas linhas, só que a primeira coluna. Então, eu vou plotar em vermelho line width 4. Vou inserir um título. Então, title vai ser tensão entre os terminais do capacitor. Vou definir um título para o eixo Y. Então, Y-label, ele representa a tensão em volts. O X-label, que é o título do eixo X, ele representa o tempo. Simples desse jeito. Então agora eu vou plotar, vou só colocar em letra maiúscula aqui o VC, eu vou plotar o VR. VR, que é a tensão no resistor. Vou copiar esse trecho de código porque é praticamente igual. Então é só marcar, clique com o botão direito, copy, vem aqui embaixo, clique com o botão direito, paste. Então é praticamente a mesma coisa, só que eu vou colocar plot TY, vou plotar a segunda coluna da minha matriz Y, que representa a tensão entre os terminais do resistor. Vamos fazer algumas adaptações aqui, né?
faltou o apóstrofo para poder fechar essa string. Aqui embaixo a mesma coisa. E faltou eu ativar aqui, né, meu segundo gráfico, né? Então vai ser subplot. Aqui embaixo eu tenho que colocar subplot 2,2,2. Tensão terminal resistor. O eixo Y, o título vai ser volts do mesmo jeito. E o eixo X também tempo. Então eu vou colocar o tempo aqui em segundos, né? Vamos deixar descrito, segundos. Então, vamos agora plotar as nossas variáveis de estado. Então, é só copiar o bloco. Então, Ctrl C, Ctrl V. Então, agora vai ser plota variável de estado 1, que representa o VC. Então, plota VC, que também vai ser a tensão no capacitor. É só para a gente poder validar o que foi desenvolvido, né? Então eu vou ativar o subplot agora 3. E ao invés de imprimir a minha variável de saída, eu vou imprimir a minha matriz de estado, a primeira coluna da matriz de estado. E representa a tensão entre os terminais do capacitor. Volts, tempo em segundo, da mesma forma. E finalmente eu vou plotar agora a segunda variável de estado. Então, plota a corrente I, né? Então, plota I, que é a corrente na malha. Corrente na malha. Então, vai ser o subplot 2,2,4. Então, vou escolher agora a segunda coluna da minha matriz, que contém as variáveis de estado. Vou traçar o gráfico com linha, né, vermelha, grossura, né, da linha 4 pontos, e aqui vai ser a corrente na malha. Corrente na malha. Agora o título do eixo Y vai ser amperes e o tempo em segundos. Esse trecho aqui eu posso apagar. Bom, aparentemente está correto. Então eu vou salvar e vou repetir o comando aqui e vamos ver o que vai acontecer. Plot C, que é RLC. Pronto. Então agora aqui eu tenho os três gráficos. Eu vou tentar ampliar essa janela para a gente poder analisar mais calmamente. Então aqui, tensão entre os terminais do capacitor, só que aqui eu estou imprimindo a minha variável de saída e aqui a minha variável de estado 1. Obviamente, né, os dois gráficos têm que ser iguais. Então o capacitor, ao longo do tempo, ele se carrega até atingir, né, a mesma tensão dos terminais da fonte. A tensão dos terminais do resistor, no início, é uma tensão alta, né, porque a corrente no circuito é mais elevada, e na medida que o capacitor ele vai se carregando, a tensão dos terminais do resistor vai diminuindo. E aqui a corrente na malha. Então agora a gente consegue ver, né, que no início existe uma corrente elevada que vai se deteriorando ao longo do tempo. Vamos resumir tudo que foi visto até agora. Nós estamos fazendo uma abordagem baseada em representação em espaço de estados para modelagem de sistemas dinâmicos. Inicialmente, nós contextualizamos a representação em espaço de estados com a chamada teoria de controle moderno, embora esse nome não seja o ideal, pois a representação em espaço de estados é utilizada desde a década de 40, década de 50. O nome correto, ou mais correto, seria representação no domínio do tempo, para caracterizar a representação em espaço de estados, e o domínio da frequência para o chamado controle convencional. Na representação em espaço de estados, domínio do tempo, nós podemos representar sistemas complexos com entradas e saídas múltiplas e também sistemas variantes no tempo. Embora nessa apresentação nós vamos apenas tratar de sistemas invariantes no tempo. O controle convencional, baseado no domínio da frequência,
representa sistemas lineares invariantes no tempo com entrada e saídas únicas. Inicialmente, nós definimos o conceito de variáveis de estado. De acordo com a ordem do sistema, nós determinamos o conjunto de variáveis de estado, que é o menor conjunto de variáveis, tais que o conhecimento dessas variáveis em t igual a t0 e também o conhecimento da entrada do sistema para t maior do que t0 determinará completamente o comportamento do sistema, tanto das variáveis de estado quanto das variáveis de saída para qualquer instante t maior ou igual a t0. Então, as variáveis de estado, o número de variáveis de estado pode variar, né, de uma, duas, até n variáveis de acordo com a ordem do sistema. E elas compõem o que nós chamamos de vetor de estados. No sistema exemplo que nós vimos inicialmente, composto por uma massa, uma mola e um amortecedor, desenhado nessa figura, nós tínhamos duas variáveis de estado. Nós definimos então x1, x2, que na realidade eram correspondentes ao deslocamento no tempo e a derivada do deslocamento no tempo. Então essas eram as nossas variáveis de estado. Então, como condição inicial, nós devemos conhecer o valor dessas variáveis de estado no instante t igual a t0. Adicionalmente, nós deveremos conhecer o valor da entrada do nosso sistema, que no nosso caso era a força externa, U de t. Então nós devemos conhecer o comportamento da entrada desse sistema para t maior do que t0. Então, se essas condições forem assumidas, nós vamos poder determinar a evolução tanto das duas variáveis de estado, x1 e x2, como da saída do sistema para todos os instantes t maior do que t0. Então, o nosso vetor de estados ele vai ser composto pelas nossas variáveis de estado. Nos dois exemplos que nós resolvemos anteriormente, nós tínhamos duas variáveis de estado determinando o vetor de estado. Então, no primeiro exemplo, essas variáveis eram o deslocamento e a velocidade da massa, e no segundo exemplo, as variáveis de estado eram a tensão no capacitor e a corrente na única malha do circuito. Com o conhecimento das variáveis de estado, nós podemos imaginar como seria o chamado espaço de estados. Nos dois exemplos que nós resolvemos, a gente tinha apenas duas variáveis de estado. Então, por exemplo, no sistema massa, mola e amortecedor, nós tínhamos em um dos eixos a velocidade da massa e no outro eixo o deslocamento da massa. Então, os pontos pertencentes a esse espaço de estado, cada um dos pontos determina um estado. Então, nós temos as equações do espaço de estados composta por três tipos de variáveis. As chamadas variáveis de entrada, as variáveis de saída e as variáveis de estado. No sistema massa-mola-amortecedor, as nossas variáveis de entrada, no caso, era apenas uma, U de t, que é a força externa aplicada no sistema. Nesse mesmo exemplo, as variáveis de saída, que no caso era apenas uma, era Y de t, que é o nosso deslocamento ao longo do tempo. E as variáveis de estado, o x de t, né, que compõe o nosso vetor de estado, x1 e x2, eram o y de t e o y ponto de t. Uma coisa importante de ser lembrado é que o número de variáveis de estado de um determinado sistema é sempre o mesmo. Embora a escolha dessas variáveis de estado pode ser realizada livremente. Então existem infinitas formas, né, de representar um mesmo sistema por espaço de estado, realizando a escolha dessas variáveis, né, de estado de forma diferenciada.
Então, nesse slide, a gente consegue resumir o que foi apresentado. Então, nós vamos ter que buscar, né, representar as nossas variáveis de estado, as derivadas delas, como sendo uma função das próprias variáveis de estado e das entradas do sistema, bem como do tempo. Então, para cada derivada de uma variável de estado, nós vamos ter uma função f1, f2 e fn. O número de variáveis de estado está associado ao número de integradores ou à ordem do sistema. Então, adicionalmente, nós vamos ter também esse número de entradas, que também depende da característica do sistema. Da mesma forma, as saídas, né, do sistema, então a gente pode ter m saídas, cada uma delas vai ter que ser descrita como uma determinada função, g1, g2, gm, das variáveis de estado, das entradas do sistema e do vetor tempo. Então, esse slide resume, né, as nossas funções. Então, a gente tem as nossas matrizes, né, representando agora de forma matricial. Então, aqui nós temos o vetor de estado, o vetor com as variáveis de saída, as nossas funções, associando as derivadas das variáveis de estado, as variáveis de estado, as entradas e o tempo. E as funções G, que associam, né, as saídas do sistema com as variáveis de estado, com as entradas e com o tempo. E aqui nós temos o vetor U de T, que contém as diversas entradas do sistema, evoluindo, né, cada uma delas ao longo do tempo. Então agora, de forma compacta, né, nós temos a representação, né, em espaço de estado. Então aqui a gente não está ainda preocupado, né, se o sistema é linear ou não. Então, se as variáveis de estado e as entradas do sistema se relacionam de forma linear, ou então se nós linearizarmos o sistema, nós poderemos migrar, né, desta forma aqui para esta forma, onde nós fazemos a separação, né, das variáveis de estado e das entradas. Observem que aqui a gente tem o A de T, o B de T e o C de T podendo variar no tempo. Por isso que nesta forma esses sistemas são denominados sistemas variantes no tempo. Então a matriz A é chamada matriz de estado, a matriz B chamada matriz de entrada, a matriz C matriz de saída e a matriz D matriz de transmissão direta. Essa figura também é muito importante porque ela consegue representar, através de diagramas de blocos, a representação no espaço de estados. Então, quem que é o vetor com as derivadas das variáveis de estado? Vai ser função das próprias variáveis de estado vezes a matriz de estado mais a entrada vezes a matriz de entrada. Quem que vai ser a saída do sistema? Quem que vai ser a saída do sistema? Vai ser o vetor com as variáveis de estado vezes a matriz de saída e o vetor com as entradas do sistema vezes a matriz de transmissão direta. Cada barramento desse aqui, como a gente mostrou, ele vai ter um número de dados, né, diferenciados, e isso vai ser definido de acordo com a característica do sistema. Número de variáveis de estado, número de entradas e número de saídas. Num sistema invariante no tempo, a gente vai ter agora todas essas matrizes que descrevem a representação em espaço de estado, né? A matriz A, a matriz B, a matriz C e a matriz D, não dependendo do tempo. Então essas matrizes todas serão constantes. Para finalizar a apresentação, vamos imaginar agora um sistema de ordem n, mas com as seguintes características. Nós temos na sua equação diferencial sempre esse formato aqui. Então na equação diferencial aparece a saída do sistema e as suas derivadas. No entanto, essa equação diferencial depende somente da entrada do sistema, ou seja, as derivadas da entrada do sistema
não fazem parte dessa equação diferencial. Então nós devemos conhecer, né, o estado inicial, que é descrito pela saída do sistema e suas derivadas, né, até a derivada enésima menos 1, no instante t igual a zero, e eu preciso conhecer o comportamento da entrada do sistema, né, ou da entrada do sistema para o instante t maior do que zero. Então as nossas variáveis de estado, elas serão definidas por esses valores aqui. Então as variáveis de estado serão automaticamente escolhidas como sendo y de t, y ponto de t, até yn menos 1 de t. A derivada enésima, né? Enésima menos 1, y menos 1 de t. Então, as escolhas das nossas variáveis de estado serão feitas nesse formato aqui. Observe que foi esse o critério que a gente utilizou no primeiro exemplo resolvido anteriormente, né? Então, o x1 foi igual a y de t e o x2 igual à velocidade, né? Y ponto de t. Então, quando as escolhas são feitas nesse formato, automaticamente, né, as derivadas das variáveis de estado elas vão ser descritas nesse formato que aqui está, né? Então, x1 ponto vai ser igual a x2, x2 ponto vai ser igual a x3 e assim sucessivamente até a última equação, né? Essa última equação ela vai ser extraída, né, diretamente da própria equação que descreve a dinâmica do sistema. Então, através dessa abordagem, a gente consegue olhar para a equação que descreve a dinâmica do sistema e automaticamente já construir as matrizes, né, A, B, C e D. Essa forma é a forma que matematicamente é a maneira mais fácil de você construir uma representação em espaço de estados para um determinado sistema. Do ponto de vista prático, a gente pode realizar escolhas que talvez sejam mais apropriadas, só que isso vai ser analisado em apresentações futuras. Então, a partir daquela equação, né, que descreve a dinâmica do sistema, então a condição é que o sistema tem que ser de ordem n, mas as derivadas da função de entrada não podem estar presentes na equação que descreve a dinâmica do sistema. Então, sempre que isso ocorrer, a gente vai poder automaticamente escrever as matrizes, né, A e B nesse formato aqui, né? Então, a gente vai ter, né, exatamente esse formato, só vai aparecer os coeficientes da equação vão aparecer na última linha e a matriz ela vai ter exatamente essa característica aqui, né? A matriz B ela vai ser composta por todos os elementos iguais a zero, com a exceção do último elemento. Então essa aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, né, relacionando as derivadas das variáveis de estado com as variáveis de estado e as entradas do sistema. A saída do sistema ela vai ser sempre determinada dessa forma, né? O y vai ser igual a cx, sendo que c vai ter somente o primeiro elemento igual a 1 e todos os outros elementos iguais a zero, né? Para que essa equação aqui seja viável matematicamente, né, obviamente, a ordem aqui do vetor c tem que ser exatamente igual ao número de variáveis de estado do sistema. Então, nesse caso, né, nessa representação, sempre a matriz de transmissão direta, o D, vai ser igual a zero. Então, se a gente quisesse representar o sistema, né, baseado em função de transferência e a gente aplicasse na transformação de Laplace, as técnicas de transformada de Laplace, a gente ia encontrar, né, essa função de transferência aqui para descrever o sistema.